A paz seja convosco. Amém. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado. Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração. E Deus hoje vai falar de perto contigo, através desta palavra que eu estarei narrando para você aí, do outro lado. Hoje o homem de Deus vai estar falando sobre os 5 pães e os 2 peixinhos. Nós vemos que no deserto da Judeia, a multidão, ele sabia que Jesus ia estar lá no deserto da Judeia. E aonde Jesus está, o milagre ele acontece. Nós vemos que aonde Jesus está, a bênção chega. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós vemos que ali no deserto da Judeia, o povo ali estava esperando Jesus, E Jesus apareceu naquele lugar. E Jesus começou a pregar para aquela multidão. Pregar. E já estava tarde, Já estava tarde, E ali os discípulos falaram para o mestre, mestre, como é que o Senhor vai despedir esta multidão já sendo tarde, Eles vão desmaiar pelo caminho, de fome, Por causa que no deserto, o que vão ter para se alimentar, para comprar, Daí eles falaram, não, então vamos reunir aí uns dinários aí para nós comprar pão, para essa grande multidão aí, Porque a Bíblia fala que ali havia quase 5.000 homens, sem contar com as crianças e com as mulheres daqueles homens que estavam ali, Então nós vemos que, entre tudo, daria o que? Mais de 5.000, dava mais de 10.000 pessoas ali, que tem casal que tem, Tem casal aí que tem até mesmo 2 filhos, Outro 3 filhos, Outro 1 filho, Entende? Então é assim. Então nós vemos que era uma multidão muito grande ali. E outros casais têm até mesmo mais também, Glória a Deus nas alturas, A Bíblia fala casar e multiplicar, Então nós vemos que havia uma grande multidão. E nós vemos que Jesus falou assim, mas não tem nada por aí para nós dar de comer essa grande multidão. Nós vemos que André, um dos seus discípulos, falou assim, aqui tem um rapazinho que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Isso não é nada. Mas Jesus falou, se traga aqui. Nós vemos que tem muitas pessoas que estão te observando. Tem pessoas que estão te observando. Mas só que eles não crê no milagre que Deus tem para você. E nós vemos que a Bíblia fala que já era tarde, Deus vai falando contigo, e chega uma hora que o milagre vai estourar na sua vida. E nós vemos ali que toda aquela multidão que estava ali estava vendo aqueles 5 pão e 2 peixes na mão daquele rapaz, E ali eles até mesmo riam, Mas já é tarde, já o rapaz ainda não fez o seu lanche, Porque Deus ele faz as coisas no tempo certo, A Bíblia fala assim, muitos têm eu como tardio, mas eu faço as coisas no meu tempo, no tempo certo. Então nós vemos que não tinha chegado a hora certa ainda de fazer o milagre. Mas só aqui eu quero colocar que aqueles pão era a palavra do Senhor, a promessa que aquele rapazinho estava levando na sua vida, Aleluia, Jesus, glória a Deus. E o peixe é a bênção, A bênção que ele ia se usufruir. Então, nós vemos que tem muitas pessoas observando tantas coisas na sua vida, mas não está crendo. Mas é bom que não crê mesmo, Porque ele vai crer mesmo é quando Deus mudar a tua história da tua vida. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, É o caso desse rapaz. Aleluia, Jesus. Que ele não estava vendo no momento o milagre, mas ele estava crendo. Ele não se desfez, daquele pão antes da hora. E nós vemos que aquele rapaz ele estava crendo na promessa.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós vemos que Jesus falou assim, então traga aqui, aleluia, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. E nós vemos que ali ainda, né, sentaram ali. A Bíblia fala assim que houve relvas, né? Nós vemos aqui no versículo 10, diz assim, e disse-lhe Jesus, mandai-me assentar os homens, e havia muitas relvas naquele lugar. Assentaram-se, pois, em 5 homens em números de quase 5.000. Quer dizer, havia relvas, né? Havia relvas naquele lugar. Deus só vai fazer um milagre na sua vida quando você tiver raiz, né? Estrutura. Aleluia. Porque a Bíblia fala que Deus ele não é homem para que minta, nem filho de homem que para que se arrependa. Aleluia. Primeiro ele vai, né, te amadurecer. E nesse amadurecimento você vai criar raiz, né? Aleluia. Vai criar raiz. Para que você venha ter estrutura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Então é tarde, né? Já era tarde. Tem promessas nas nossas vidas, né? Nós vemos, né? Que Deus, né, falou, né, com Abraão, né, passou ali, né, em torno de 20 anos, 25 anos para Deus, né, cumprir com a promessa, já criou raiz, né. Nós vemos que Davi, né, aproximadamente aí 13 anos, né, de luta, de batalha, para criar raiz, né, José, né, quanto tempo no Egito lá, né, para criar raiz, né. Então é a raiz, né? A raiz, né, que vai sustentar a árvore, né? E nós vemos que no tempo certo, né, o deserto vai florescer. E você entra numa grande um momento de sua vida que você entra num deserto, né? Aleluia, não tem outra saída. É o deserto. Você está no deserto. E aquilo que você está carregando ali no meio daquele deserto, é aquilo ali que vai ter que produzir o fruto. Você não consegue sair daquele deserto. Aleluia. Mas Jesus vai fazer você sair desse deserto. Abençoado. Nós vemos que aquele rapaz, ele saiu desse deserto aqui, né? Criou ali, já pensou no deserto de ter relvas, né? Árvores, né? Não tem, mas ali teve. Aleluia. Porque Deus fez o milagre. Glória a Deus nas alturas. Ali Deus fez o milagre naquele deserto. E assim Deus vai fazer a sua vida. Vai primeiro esperar você criar raiz, né? Criar estrutura, né? Nós vemos que quando Noé estava fazendo a arca, Noé levou 100 anos para construir a arca. Muitos falavam, Noé, você é louco, Noé, não vai chover. Porque fazer uma imensidão de uma arca dessa aí, Noé? Mas choveu, né? Depois eles pediram para entrar dentro da arca, mas o anjo do Senhor já tinha lacrado a porta da arca. Ansia a tua bênção. Você está num deserto, e nesse deserto você não há saída. Mas o anjo Miguel, a hora que Deus ordenar ele descer e acabar com essas barreiras de demônio nos ares, e a sua bênção vai vir nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. Mas Deus sabe a hora certa e o tempo certo. Aleluia, do deserto produzir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração neste momento. Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É neste momento, meu Pai amado, que eu oro pedindo a tua proteção sobre as nossas vidas, a sua direção, que o Senhor Jesus nos dá entendimento, sabedoria espiritual, para nós continuar carregando este pão, meu Pai, que é a tua palavra. Nós vemos que Salomão falou assim, lançar o pão na água e depois de muitos dias acharás. E nós vemos, meu Pai querido, que nós vamos achar, meu Pai amado, grandes bênçãos, grandes vitórias sobre as nossas vidas através do seu pão que o Senhor tem falado conosco. Pai,